Fala pessoal da Mesotec, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Professor Edson Santos falando aqui. Pessoal, quem tiver entrando online, dá um oi aí se vocês estiverem ouvindo a minha voz, tá? Eu tô configurando o programa aqui. Manda um oi aí se vocês estiverem me ouvindo bem, beleza? Hoje eu tô fazendo essa live sozinho, beleza? Então vamos lá, ó. Josimeire aqui falou que travou. A minha foto ali não é a webcam, tá, gente? Eu só coloquei uma fotinha ali só para me identificar, beleza? Não é webcam, tá? Vocês estão ouvindo minha voz? Tá dando para me ouvir? Vamos lá, quem tá entrando mais? Laura. Oi, Laura, tudo bem? Ju, tudo bem, Ju? Saudade de você. Tá bugado? Gente, a imagem não é webcam, tá, gente? É só uma fotinha que eu coloquei ali para me identificar, beleza? Vamos lá. Se vocês estiverem me ouvindo, dá um oi aí. Beleza, tá me ouvindo? Tá tranquilo então. Pessoal, vamos lá, vocês estão me ouvindo, ó? Lembrando, a fotinha tá ali só por identificação, beleza? Galera, saudades, professor Júlia, eu também tô com saudade. Júlia, ó, Laura, galera, vocês não têm noção o quanto é difícil pra mim, que tenho tantos alunos, chegar aqui na escola para fazer essa live e a escola tá vazia. Dá até um aperto no coração sem vocês, tá, gente? De verdade. Sinto muita falta de cada um de vocês. Laura sem as fofocas dela, né, Laura? Já conheço todas as histórias lá daquela escola da Laura. A Júlia sem os bullying, né, Júlia? Então, galera, vamos lá, né? Deixa eu ver quantas pessoas nós já temos online agora. Nossa, tá mostrando 5 pessoas só aqui pra mim. Nossa, gente, vocês estão me abandonando, hein? A Laura perguntou se eu tô bem, né? E você? Bom, Laura, eu tô bem, tá? Tô bem, graças a Deus. Tirando a saudade de vocês, eu tô bem, tô tranquilo. Kailane, saudade, Kailane. Você tá bem? Nossa, que bom que você veio para essa aula, Kailane. Veio para live, que bom. Eu tenho muito amor. A Josimeire comentou aqui, eu tenho muito amor por todos vocês, tá, gente? Eu tenho muita saudade, sinto muita falta, tá? E pro pessoal que não é meu aluno, eu só tenho cara, não, nem cara de chato eu tenho, mas eu sou legal, tá, gente?
Deixa eu ver a Júlia, saudade do bullying, o povo fazendo bullying comigo. Claro, você é milionária. Menina tem uma foto numa Lamborghini, gente. Então, galera, vamos começar, né? Vamos lá para nós iniciar a nossa videoaula, beleza? Deixa eu só ajustar aqui o meu... Opa! Quase cometi um erro aqui, mas deixa eu arrumar, tá, gente? Ah, desculpa, Josimeire, é Manuela. Eu sempre esqueço. Me desculpa, tá, Manuela? Vamos lá. Deixa eu só arrumar a minha tela, beleza? Opa, vamos lá. Deixa eu dar um F5 aqui. Pessoal, desculpem a minha dificuldade aqui é que hoje eu tô sozinho, tá? Não tem ninguém no apoio aqui. Quando voltar vai ter mais fofoca, professor. Meu Deus, Laura, vai ter 2 meses de fofoca. Manuela, desculpa, tá? É porque eu olho os nomes ali, aí às vezes eu demoro para associar, tá bom? Mas me desculpa. Eu vou lembrar agora, tá bom? Galera, então vamos lá, ó. A gente vai partir para nossa aula 4 de administração, tá bom? Eu fiz um trabalhinho aqui, eu montei uns slides aqui para passar melhor essa aula número 4 para vocês, irmãos gamer. Oi, Maria Vitória. Oi, Maria Vitória, tudo bem? Então, galera, para passar essa aula de uma forma mais fácil, tá bom? Então vamos lá, administração, aula número 4. Pessoal, nessa aula número 4, eu vou passar para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre... Opa! Eita! Pera aí, gente, que eu fiz confusão aqui. Só um momento, tá? Eu fiz bagunça. Deixa eu voltar aqui. Quase que eu derrubei a transmissão aqui sem querer. Quase. Voltou. Aí. Então, galera. Aí, agora sim. A nossa aula 4 de administração, a gente vai falar sobre a teoria clássica da administração. Pessoal, o nome assusta um pouco, tá? Mas é uma coisa assim relativamente bem simples. E quando a gente fala sobre a teoria clássica da administração, surge um nome, surge uma pessoa que dentro, né, da administração, quando alguém fala teoria clássica da administração, surge o nome desse cara, que é o Henry Fayol. O Henry Fayol, ele é considerado o pai da administração clássica, porque começou tudo, né? Tudo se iniciou por ele, tá? Então, a teoria clássica da administração foi criada por esse tiozinho aqui chamado Henry Fayol. Eu falo tiozinho, tá, gente? Porque isso faz muito tempo, tá? Já vai fazer quase um século que o Henry Fayol morreu, tá, gente? Então, por isso que eu chamo de tiozinho, porque era tudo tiozinho já mesmo. Então, vamos lá. O Henry Fayol, tá aí a cara dele, esse tiozinho de barba branca aí, bigodinho de lenhador. O nome dele, na verdade, era Jules Henry Fayol, né? Henry Fayol é o nome que ele usava no trabalho, mas o primeiro nome dele era Jules. Ele nasceu em Istambul, na Turquia, no dia 29 de julho de 1841. E, bom, ele é o pai da administração clássica, mas ele não era um administrador, tá, gente? Ele não era um cara que trabalhava, né, que era formado em administração, até mesmo porque nessa época não existia a faculdade de administração. E ele era formado como engenheiro de minas. O que é um engenheiro de minas? É um
cara especializado, né, em fazer projeto de escavação de minas, né? Minas não é Minas Gerais não, tá, gente? É mina de carvão, mina de ouro, né? Não sei se, né, mina de diamante, de pedras preciosas no caso. Então, ele era um engenheiro de minas, beleza? Ele se formou na faculdade, né? École des Mines de Saint-Étienne. Saint-Étienne, na verdade, é uma cidade, tá, gente, da França. E vocês vão encontrar uma divergência. Vai estar, ó, aqui no texto que eu coloquei, essa divergência está aparecendo. Ó, tá? Eu coloquei aqui, ó. Vou até passar o mouse aqui para vocês verem, ó. Foi um engenheiro de minas francês. Pessoal, mas daí eu pergunto, como que o cara pode ser francês se ele nasceu em Istambul? Alguém sabe onde fica Istambul, gente? Fala, responde aí para mim no chat. Quem sabe onde fica Istambul? Vamos lá. Vamos lá, tô esperando, hein? Tô esperando, vamos lá. Quem pode me responder essa aí? Istambul, onde fica? Galera, não me façam passar vergonha, hein? Não me façam vergonha, não. Onde fica Istambul, gente? Hã? Pessoal, já que ninguém me respondeu, eu mesmo respondo. Ah, Vitor Salles, na Turquia, isso mesmo. Como que ele é francês se ele nasceu na Turquia? Bom, ele foi levado, né? A família dele se mudou para a França quando ele era ainda muito pequeno. Bom, não sei ao certo, talvez eles eram franceses e moravam, né, na Turquia por algum tempo, mas ele é conhecido como francês, mas na verdade ele não nasceu na França, ele nasceu na Turquia, beleza? Só que nessa época, a cidade de Istambul, se eu não me engano, ainda não era conhecida como Istambul, se eu não me engano, ela era conhecida como Constantinopla ainda, mas tudo bem. Então, beleza. Eu tô no 5º ano, eu não sei. Tudo bem, Manuela, sem problemas. Então, galera, olha só. E ele é conhecido como, né, o pai da administração clássica. Ele foi, né, um dos criadores das teorias da administração clássica, sendo o fundador da teoria clássica da administração. Ou seja, claro que ele não trabalhou sozinho, claro que não foi só ele, mas ele foi o cara que iniciou tudo, certo? Então, Henry Fayol, essa é um pouco da biografia do Henry Fayol, tá bom? E dentre os trabalhos dele, né, a gente pode falar, ó, Henry Fayol foi um dos principais contribuintes para o desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. Uma das contribuições da teoria criada e divulgada por ele foi o desenvolvimento da abordagem conhecida como gestão administrativa ou processo administrativo, onde pela primeira vez falou-se em administração como disciplina e profissão, que por sua vez poderia ser ensinada através da teoria geral da administração. Então vamos lá, galera, o que significa isso? Pessoal, há séculos atrás, a administração, né, ela não era uma matéria, ela não era um ramo do conhecimento, não era uma ciência, né? E os administradores, as pessoas que administravam empresas, normalmente eram os donos. E eles eram donos porque herdaram dos pais, que herdaram dos pais, dos outros pais, dos avós, dos bisavós e assim por diante. Ou seja, as pessoas já vinham, né, de família, com negócios de família que iam herdando de um para o outro. Só que dentre todas essas heranças, né,
Quando um negócio passava de pai para filho, o filho só sabia o que ele aprendia com o pai. E o filho dele só aprendia o que aprendia com ele, e assim por diante. Não existia um estudo administrativo. Então, o Henry Fayol, ele começou a cogitar a hipótese de começar a ensinar, de criar isso como uma matéria, para que as pessoas pudessem aprender a administrar uma empresa, para que isso virasse uma profissão. Então, para que isso tudo acontecesse, ele criou, dentre todos os estudos dele, dentre os livros que ele escreveu, ele criou o livro que é a teoria, foi um dos criadores da teoria geral da administração. E esse trabalho dele foi importantíssimo para que hoje a administração chegasse no nível que ela está, beleza? Foi onde tudo basicamente começou. E dentre os trabalhos do Henry Fayol, ele criou, Ele criou um trabalho que foi importantíssimo. Ele fez muita pesquisa, ele demorou anos para chegar, nesse resultado, obviamente. E ele listou 14 princípios da administração, para que dessa forma o trabalho se tornasse mais simples e eficaz para cada membro da cadeia hierárquica da empresa. Esses princípios se tornaram uma espécie de prescrição administrativa universal, que segundo Fayol deve ser aplicado de modo flexível. Os 14 princípios são, ou seja, eu vou listar eles a seguir. Mas como assim? Esses 14 princípios, onde eles forem executados, eles vão dar certo. Por isso que fala que é um princípio universal, que dá certo em qualquer lugar, não tem erro, beleza? É a mesma coisa, é uma coisa segura. É a mesma coisa de você falar assim para alguém, faz desse jeito que não tem erro nenhum. Faz desse jeito que é sucesso. E foi isso que o Henry Fayol fez. Ele criou um trabalho que é sucesso. Tanto que o trabalho dele é sucesso até hoje, é conhecido até hoje. Ele nasceu em 1841. Nós estamos em 2020. Nós temos ele morreu, Henry Fayol morreu em 1925. Faz 95 anos que ele morreu e o trabalho dele ainda é sucesso, tá, gente? Então vamos lá. O primeiro princípio que ele criou foi a divisão do trabalho. Como assim divisão do trabalho, gente? Dividir o trabalho em tarefas especializadas. Olha o Robson, boa tarde, Robson. Beleza? Dividir o trabalho em tarefas especializadas e destinar responsabilidades a indivíduos específicos. O que isso significa? Cada pessoa que trabalha na empresa, ela não ia saber fazer tudo dentro da empresa. Ela ia ser especializada em uma área e ela ia ter como responsabilidade aquilo ali. Essa divisão de trabalho, de tarefas, faz com que o trabalho seja mais exato, faz com que o trabalho não contenha erros, tá, gente? Por quê? Porque se você faz muita coisa de uma vez só, você pode se confundir, você pode se embaralhar nas coisas. Mas você fazendo um trabalho específico, um trabalho direcionado, fica muito mais fácil. Depois, o segundo princípio dele foi a autoridade e responsabilidade. A autoridade sendo o poder de dar ordens e no poder de se fazer obedecer. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos isso, tá, gente? Estatutária, normas legais e pessoal, projeção de qualidades do chefe. Responsabilidades, resumindo na obrigação de prestar contas, ambas sendo delegadas mutuamente. Ou seja, o que isso significa, gente? Significa que a autoridade e a responsabilidade
Para umas pessoas, as pessoas iam ter autoridade sobre outras pessoas e sobre trabalhos. Porém, ao mesmo tempo que ela ia ter essa autoridade ali dentro de todo o sistema da empresa, ela ia ter também a responsabilidade de que aquilo fosse feito, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples e claro para vocês. Aqui na escola eu faço trabalho, eu sou professor e eu coordeno o curso. Então, eu tenho uma certa autoridade, porque eu sou uma referência para os meus alunos e para os professores aqui na escola. E ao mesmo tempo, eu tenho responsabilidade, porque ao mesmo tempo que eu sou uma referência de trabalho, é de suma importância que eu me responsabilize por esse trabalho. Ou seja, se eu sou referência, se eu tenho essa autoridade, eu tenho que garantir que vocês aprendam. Eu tenho que fazer tudo o que eu puder para o aprendizado de vocês. Então, a autoridade, ela anda junto com a responsabilidade, certo? Depois, o próximo ponto, a disciplina. Tornar as expectativas claras e punir as violações. Como assim? Vamos imaginar o seguinte: se o funcionário trabalha carregando tijolos, por exemplo, o que ele tem que fazer? Carregar tijolos. Se na hora que ele está trabalhando, ele não estiver carregando tijolos, ele está violando o sistema de trabalho. Por quê? Porque ele foi contratado para carregar tijolos. Ele é pago para carregar tijolos. A partir do momento que ele não o faz, ele pode sofrer uma punição. Então, dentro da empresa, não só na empresa, né, mas em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as esferas, né, no mundo inteiro, tem que existir uma certa disciplina em todas as coisas. Por exemplo, se um funcionário for indisciplinado dentro da empresa, pode acontecer alguma coisa com ele? Pode, ele pode ser mandado embora. Então, o funcionário ele tem que manter a sua disciplina para que mantenha o seu emprego, para que ele não sofra nenhuma punição. Mas aí alguém pode perguntar, mas professor, existe punição para um funcionário que não faz as coisas direito? Existe sim. Existe, igual vocês têm na escola, um livro de ocorrência, igual vocês na empresa também tem. Igual na escola que vocês podem levar uma advertência por escrito, na empresa também tem. Do mesmo jeito que na escola vocês podem tomar uma suspensão, na empresa também. Só que na escola, conforme você vai tomando ocorrência, advertência, chega no momento que você vai ser suspenso, e se você tomar várias suspensões, você é expulso da escola. Na empresa é a mesma coisa. Na empresa, se você tomar advertência, depois você tomar uma suspensão, a empresa pode te mandar embora por justa causa. Que aí esse esquema de justa causa é coisa para uma outra aula bem mais à frente, tá bom, gente? Então, a disciplina é um princípio fundamental dentro da empresa. E a disciplina, pessoal, não é só dos funcionários assim de um escalão mais baixo, tá? É para todo mundo, desde os chefes até o funcionário mais simples que a empresa tiver, todos eles têm que ser disciplinados. Número 4, unidade de comando. Cada agente, ou seja, cada funcionário, para cada ação só deve receber ordens, ou seja, se reportar a um único chefe ou gerente. Como assim? Pessoal, me responde aí no chat. Quem de vocês tem cachorro? Me responde aí. Eu vou fazer um exemplo com cachorro. Quem tem cachorro aí? Robson tem cachorro? Vitor Salles, Manuela, Maria Vitória, Laura, Júlia, Kailane,
Vocês têm cachorro em casa, gente? Vamos lá. Tô esperando, hein? Ninguém. Ah lá, a Júlia eu tenho, Laura eu. Olha só. Bom, já tivemos umas respostas ali, ó. Vocês têm cachorro em casa. Agora, imagina só. Vamos imaginar que vamos pegar o exemplo da Júlia aqui. A Júlia falou que foi a primeira pessoa que respondeu que tem cachorro. Manuela, eu tenho gato. Também pode ser. Opa! Também é um mascote legal. Gato. Pessoal, olha só. Imagina só. Vocês têm o animalzinho de estimação de vocês. Agora imagina o seguinte. Vamos pegar o exemplo aqui da Júlia. A Júlia... Como que é o nome do seu cachorro, Júlia? Posta aí pra mim. Como que é o nome do seu cachorro? Vamos lá. É que tem delay, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá, ó. A Júlia tem o cachorrinho dela lá. E ela... Nossa, o nome do cachorro da Júlia é Glock. Beleza. Meu Deus. Ela tem o Glock lá. O Glock... Ela não deu comida pro Glock porque ela pensou que a mãe dela deu comida. E a mãe dela não deu comida pro Glock porque pensou que a Júlia deu comida. O que aconteceu com o Glock? Ele ficou com fome. Então, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Normalmente isso acontece, tá, gente? Então, uma pessoa tem que ser responsável por aquele animalzinho para dar comida para ele, para dar banho, para fazer tudo para aquele animalzinho, para que ele não sofra, para que ele não fique com fome, não fique sujo e tudo mais. Pessoal, na empresa também é assim. Por quê? Cada pessoa tem que ter um responsável, um gerente, um chefe, né? Essa pessoa precisa ter um só. Por quê? Claro que ela tem que conhecer os outros, mas ela tem que se reportar a uma pessoa só. Uma pessoa deve ser responsável por ela. Como assim? Por exemplo, vou citar um exemplo que eu vivi, tá, gente? Há alguns anos atrás, eu fui gerente de uma padaria. E nessa padaria que eu fui gerente, haviam 3 donos. Aí um dia, um dono falou assim para mim: olha, Edson, vamos fazer um teste, vamos fazer uma mudança aqui na padaria, vamos tirar essa prateleira daqui e colocar para lá? Aí eu falei: vamos mudar de lugar. Aí eu chamei os meninos lá, a gente mudou de lugar. E eu achei que ficou legal. E esse dono que pediu pra gente mudar achou também que ficou muito legal. E a gente gostou do resultado. Esse dono foi embora. Passado algumas horas, chegou outro. E esse outro dono chegou, olhou, fez uma cara feia e falou assim: quem mudou isso aqui? Foi você? Aí eu falei pra ele: olha... não vou falar o nome dos caras, eu falei pra ele: olha, foi o Paulo, vamos usar esse nome, Paulo. Foi o Paulo que pediu pra eu mudar. E aí eu chamei os meninos, a gente mudou, ele falou que tava legal e a gente manteve. Aí esse outro dono falou assim: ah, mas eu não gostei não, vamos mudar de volta pro que tava? Eu falei: ah, você que manda, você é dono, você manda, se quiser eu agilizo o pessoal e a gente muda de volta. Aí ele falou: ah, então vamos mudar. Aí a gente mudou e colocou do jeito que estava inicialmente. Aí beleza. Esse dono que estava lá, ficou lá, entrou para a sala dele e ficou lá dentro. Passado mais um tempo, o Paulo, que foi aquele primeiro, voltou e falou: ué, por que você desfez o que a gente tinha feito? Eu falei: não, eu não desfiz nada. Foi o senhor M que... Vou chamar o outro de senhor M. Foi o senhor M que mudou, que pediu pra gente voltar ao que tava. Aí ele falou assim pra mim: ah, eu vou conversar com ele e a gente vai mudar de novo. Aí na hora que ele falou isso pra mim, aí eu falei: não, pera aí.
Pera aí que nem eu e nem os meninos, a gente não é bobo. Então vocês têm que entrar lá dentro, vocês têm que conversar, vocês têm que decidir o que vocês vão fazer, aí depois vocês falam pra mim e eu coloco do jeito que vocês querem. Ou seja, do mesmo jeito que você não pode receber ordens de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, do mesmo jeito que isso torna difícil, essas ordens também não podem ser divergentes. Por isso que, dentre os princípios do FILE, o primeiro deles era isso. Era você se reportar a uma pessoa só mandar no seu trabalho, para que você não passe por momentos igual esse que eu passei aqueles dias lá, pessoal com opiniões divergentes. Depois, número 5, unidade de direção. Os esforços dos empregados devem concentrar-se no atingimento dos objetivos organizacionais. Objetivos organizacionais é o objetivo da organização, da empresa, tá, gente? Então, todo mundo tem que estar trabalhando de comum acordo, numa mesma direção, beleza? É assim que funciona. Essa unidade de direção é o dono falar, não, vamos fazer e todo mundo ter o mesmo pensamento, todo mundo ir na mesma direção, beleza? Para atingir os mesmos objetivos, o mesmo objetivo para todo mundo. Depois, o número 6, a subordinação. Pessoal, subordinação é o quê? Quem prevalece dentro da empresa é os interesses da empresa. Não importa o que um funcionário pensa. Não importa o que aquele funcionário queira fazer. O que importa são os interesses da empresa. O que importa é o que é melhor para a empresa, certo? Então, se uma coisa é melhor para a empresa, aquilo ali vai ser feito. Por exemplo, se a empresa precisa que um funcionário faça A, não importa se o funcionário quer fazer B, ele tem que fazer A porque é o melhor para a empresa, certo? Depois, número 7, remuneração do pessoal. Galera, remuneração é salário, tá? É dinheiro. Sistematicamente recompensar os esforços que sustentam a direção da organização deve ser justa, evitando-se exploração. Ou seja, você não pode explorar o funcionário. O funcionário não pode ser escravizado nem trabalhar de graça. Mas se um funcionário trabalha mais do que o outro, se um funcionário faz produz mais, ele deve receber mais. Ou seja, nessa época aqui foi criado o salário por produção. Se você queria ganhar mais, era só trabalhar mais, era só você se empenhar mais, que você consequentemente ia ganhar mais dinheiro com aquilo ali. Então, o trabalho por produção, isso evita que os funcionários sejam explorados, certo? Evitava no caso. Pessoal, lembrando que aqui nós estamos falando de uma época onde os salários eram bem baixos, tá, gente? Nós estamos falando de uma época que não precisava muito para uma pessoa ter um emprego, tá bom? Como assim, professor? Pessoal, nós estamos falando de uma época que se você soubesse ler e escrever, já era muita coisa, tá bom? Não se esqueçam disso. Essas regras foram criadas nessa época, lá por volta de 1880, 1890, certo? Em uma época que se você soubesse ler, escrever, soubesse falar bem e tivesse todos os dentes na boca, você já tinha uma garantia de ter um bom emprego, tá, gente? Eu tô falando em uma época desse jeito, mas tudo isso ainda é aplicado até hoje. Depois, centralização. Esse é o 8º
princípio que ele listou. Um único núcleo de comando centralizado atuando de forma similar ao cérebro, né, de uma pessoa, de um corpo, que comanda o organismo. Considera que centralizar é aumentar a importância da carga de trabalho do chefe e que centralizar é distribuir de forma mais homogênea as atribuições e tarefas, ou seja, uma pessoa é o chefe, certo? Um chefe. O chefe tem, digamos que 3 gerentes. Cada um dos 3 gerentes tem 2 supervisores, ou seja, primeiro vem o chefe, ele manda as informações, ele fala, ó, eu preciso que faça isso, isso e isso. Aí os gerentes vão lá ver o que cada um tem que fazer e passa para os seus supervisores, que depois passa para os seus funcionários, ou seja, tudo é centralizado. A tomada de decisão, os trabalhos que têm que ser entregues, todos partem do chefe principal ali, do diretor, da empresa, do gerente, do principal gerente ou do dono, entendeu? Sempre a gente chama isso de diretoria, sempre partindo da diretoria da empresa, tudo que tem que ser feito. Princípio número 9, hierarquia, cadeia de comando, também recomendava uma comunicação horizontal, o embrião do mecanismo de coordenação. Pessoal, a cadeia de comando, ela significa... Opa, que legal, se eu fosse daquela época eu ia ser muito inteligente. Manuela, nessa época, muitos os nossos alunos aqui da escola, naquela época, iam ser tudo... Como que você falou, Manuela, para mim, que você está no 5º ano. Só para você ter uma ideia, com o conhecimento que você tem hoje de uma aluna do 5º ano, naquela época você era professora, tá bom? Você era uma professora e você ia ser considerada uma pessoa muito inteligente. Só para você ter uma noção. Não que você não seja, porque você é, mas nos padrões de hoje em dia você ainda tem muito o que estudar, né? Durante a sua vida, porque você ainda é bem nova, mas naquela época você ia ser professora já, com certeza. Então, pessoal, continuando aqui, hierarquia. A hierarquia é o seguinte, quem manda em quem? Por exemplo, no exército. No exército, o pior de todos lá embaixo, né? O cara mais básico, a base da cadeia de comando é o soldado. O soldado não manda em ninguém. Para cima do soldado vem o cabo. Para cima do cabo vem o 3º sargento. Depois vem o 2º sargento e o 1º sargento. Para cima do 1º sargento tem o subtenente. Acima do subtenente tem o aspirante a oficial. Acima do aspirante a oficial vem o 2º tenente, depois vem o 1º tenente, depois vem o capitão, o major, o tenente-coronel e o coronel. Aí depois vem o general de brigada, o general de divisa e o general de exército. Essa é a cadeia de comando do exército. O soldado, ele não manda em ninguém. O cabo só manda no soldado. O 3º sargento manda no cabo e no soldado. E assim vai. Dentro da empresa também é assim. O funcionário, ele tem que saber quem que é o superior dele. Depois, quem é o superior do superior dele, mas ele não pode quebrar essa hierarquia. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. O Zezinho, ele trabalha numa empresa. O chefe do Zezinho é o Marquinho. E o chefe do Marquinho é o Joãozinho. Eu já me perdi nos nomes, tá, gente? Mas beleza, olha só. Vamos imaginar o seguinte. Se você tem um chefe, você não pode reclamar dele para o chefe do seu chefe. Isso é hierarquia. Entendeu? Isso é hierarquia. Você não pode pedir alguma coisa para o chefe do seu chefe.
Você primeiro pede para o seu chefe e ele vai tomar a providência. Você não pode quebrar essa hierarquia. Você não pode pular um nível e já ir no cara lá de cima. Hierarquia ela tem que ser respeitada dentro da empresa. 10. O 10º princípio é a ordem. Ordenar as tarefas e os materiais para que possam auxiliar a direção da organização. Ou seja, ordenar tarefas, né? Para você realizar uma tarefa, você precisa de alguns tipos de materiais, você precisa de algum tipo de ferramenta. Então, ordenar é você saber o que você tem que fazer e você ter os materiais auxiliares para você fazer aquilo ali e você saber como fazer, ou seja, tudo tem que estar organizado, certo? É você ter uma organização do seu trabalho. Isso é a ordem. Depois, equidade. Disciplina e ordem justas melhoram o comportamento dos empregados. Equidade é igual a igualdade, tá, gente? Ou seja, todo mundo é igual, todo mundo deve ser respeitado. Não é só porque um é chefe e o outro é funcionário que o chefe pode gritar com o funcionário. Todos têm que ser respeitados, todos são pessoas que merecem respeito, que merecem situações justas, entendeu? Isso é equidade, o senso de igualdade de todos. Não importa se é dono ou se é faxineiro, todos são importantes dentro da empresa. Número 12, estabilidade do pessoal. Essa daqui é legal, tá, gente? Ó, promover a lealdade e a longevidade do empregado. Segurança do empregado, as organizações devem buscar reter seus funcionários, evitando o prejuízo de custos decorrentes de novos processos de seleção, treinamento e adaptações. Ou seja, é importante para a empresa que o funcionário trabalhe lá por muito tempo. Quanto mais tempo um funcionário trabalhar na empresa, menos prejuízo essa empresa vai ter com aquele funcionário. Por quê? Porque o processo de contratar e treinar um funcionário novo é longo. Então, isso daí, quando você tem um funcionário por muito tempo, você minimiza esses problemas, certo? E também você tem que manter esse funcionário seguro, para que ele não morra durante os trabalhos, tá, gente? Naquela época, nessa época que eu tô falando, tá, gente? 1890, 1900, pessoal, era muito comum pessoas morrerem trabalhando, tá? Isso é triste, mas é muito comum. Então, nessa época, foi uma época que eles começaram a se preocupar com a vida dos seus funcionários. É triste de falar isso, mas isso existia e era desse jeito, tá bom? Então, a estabilidade do pessoal, a segurança do seu funcionário, isso também era preocupação do Henry Fayol. 13. Iniciativa. Estimular em seus liderados a iniciativa para a solução de problemas que se apresentem. Cita o Henry Fayol em um dos seus livros. O chefe deve saber sacrificar algumas vezes o seu amor próprio para dar satisfação dessa natureza aos seus subordinados. Ou seja, como assim, gente? Iniciativa. Pessoal, existe uma técnica, não digo uma técnica, mas uma forma de se trabalhar que se chama delegar funções. Ou seja, por exemplo, igual às vezes na sala de aula, por exemplo, às vezes eu estou explicando alguma matéria e tem um aluno que ele entendeu tudo e um aluno do lado que não entendeu direito. Às vezes, ao invés de eu parar a aula, às vezes eu parar e ir do lado desse aluno para explicar, o aluno que está do lado dele vira e fala, é assim, assim, assim. Ou seja, ele tomou a iniciativa de ajudar o seu colega. Ele fez uma coisa que não é função dele. Ele ensinou, mas ele teve essa iniciativa. Não é função dele, mas ele teve iniciativa. Então isso, gente, é importante. A pessoa tem iniciativa de fazer as coisas por si só.
não esperar o chefe mandar tudo dentro daquele processo. Então, isso é uma coisa que eu costumava fazer muito quando eu era gerente de empresas. Quando eu fui gerente, nessa padaria que eu dei o exemplo aqui na... Pessoal, vocês travou? Opa! Ah, não, tá... Por exemplo, pessoal, eu tô sem retorno aqui, tá bom? Então qualquer coisa vocês me avisam. Por exemplo, lá nessa padaria que eu trabalhei, uma delas, né, que eu trabalhei como gerente, eu fazia o quê? Existiam coisas, eu vivia muito atarefado, existiam funções que eram minhas, mas eu passei a ensinar alguns funcionários a fazerem aquelas funções. Por exemplo, eu tinha um funcionário que ele era um ótimo observador. Ele era um ótimo observador. Então, o que acontecia? Eu vi que ele observava muito as coisas, que ele era bem assim, ele era sempre alerta em tudo, aí eu fiz o que com ele? O nome desse menino era Guilherme. É Guilherme, ele não morreu. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Guilherme, a partir de hoje você vai fazer uma coisa muito importante e que você não pode errar nunca. Porque se você errar, a culpa vai ser sua e vai ser minha ao mesmo tempo. Aí ele falou: sério? Eu falei: sério. Aí eu falei para ele: a partir de hoje você vai ser o responsável por ver os produtos se estão vencidos ou não. Vai ser responsabilidade sua a partir de hoje. Aí ele falou: tá bom. Aí ele sempre ia, sempre olhava, mas no final do dia, do expediente, eu sempre dava uma olhada se ele tinha conferido tudo certo, mas ele nunca cometia nenhum erro nessa visualização dele. Aí depois tinha um outro rapazinho que ele era muito bom em organização. Aí eu dei essa tarefa para ele começar a organizar algumas coisas. Então, esse senso de iniciativa, muitas vezes ele tem que ser plantado na pessoa. A pessoa, se ela não tiver por iniciativa própria, você incentiva ela a começar a buscar uma forma de fazer essas coisas. Então, eu incentivava os garotos desse jeito. Depois, 14. Espírito de equipe. Cultiva o espírito de corpo, a harmonia e o entendimento entre os membros de uma organização. Pessoal, espírito de equipe é o quê? É todo mundo unido, trabalhando em prol de um objetivo. Isso é espírito de equipe. Se uma pessoa não tiver com os mesmos objetivos, ela está agindo contra essa equipe. Então, é desse jeito que a gente deve fazer. Isso é espírito de equipe, tá? Depois, voltei. Então, esses são os 14 princípios que o Henry Fayol criou, certo? Então, pessoal, dentre esses 14 princípios, que são o geral da empresa, ele criou também um outro sistema que se chama POCC. POCC é uma sigla para prever, organizar, coordenar, comandar e controlar, que são princípios da administração. Como assim? Olha só, pessoal. Prever e planejar. O que significa isso? Você tem que ter um plano B para as coisas. E se o seu plano principal, você fez um plano, e se acontecer desse plano não dar certo? Você tem que ter um plano B preparado. Vocês estão notando, galera, que tudo que eu falei nas outras 3 aulas estão se encontrando na aula de hoje? Tudo que eu falei nas 3 aulas, inclusive o que eu falei na aula passada, que foi lá a aula do Minecraft, tudo está se encontrando hoje. Quem estiver comparando vai entender, quem ligar os pontos vai ver. E prever e planejar. Você criou um plano,
Mas você tem que sempre ter um plano B, você tem sempre que tentar prever algum problema, e se você vê que pode dar algum problema, você já tem que antecipar uma solução para aquele problema, para ele não acontecer, certo? Então, prever e planejar. Isso é uma atribuição da administração da empresa. Depois, vem organizar. Ou seja, a organização organiza o material e social da empresa. Ou seja, a organização da empresa tem que ser assim, com as pessoas e com os materiais, com as máquinas, as ferramentas. Ou seja, os seus funcionários têm que saber o que fazer, os seus funcionários têm que saber usar os materiais de forma certa, para que não haja perdas, acidentes, para que você não esteja gastando muito espaço, para que haja economia. Então a organização é isso. Todo mundo saber o que fazer, como fazer e com que fazer, certo? Comandar, dirigir e orientar a organização. Tem que ter uma pessoa que comanda. E quem que vai comandar essa empresa? A administração. Então, olha só, voltando, prever e planejar, organizar e comandar. São 3 atribuições da administração da empresa. Além de prever e planejar, organizar e comandar, a empresa também tem que ser coordenada, unir e harmonizar os atos e esforços coletivos. Coordenar significa o quê? Não é só você dar a ordem, você garantir que tudo isso seja executado e que todo mundo esteja fazendo e estejam andando na mesma linha, certo? Isso é coordenação, é manter tudo de forma fluida, de forma linear, que todo mundo possa trabalhar de uma forma mais livre, tranquila, né? Sem ninguém atrapalhando, sem ele mesmo se atrapalhar, beleza? Isso é coordenar alguma coisa. E por último, controlar. É você estar de olho sempre. Olhos de águia sobre todos dentro da empresa, para ver se todo mundo está fazendo certinho. Porque não adianta você só ensinar, tem que ver se a pessoa também está fazendo certo. Então, controlar é isso, é você ter o controle nas suas mãos, é você olhar, não só você, mas você também ter pessoas para olhar por você, né? Se o trabalho dos outros está fluindo de forma efetiva, beleza? Então, o POCC, prever, organizar, coordenar, comandar e controlar, certo? Esses são as 5 atribuições da administração da empresa. Os 14 eram 14 princípios. Esses são os 5 atribuições da coordenação da empresa, certo? E deixa eu voltar aqui lá para o nosso começo. Opa! E pessoal, e é isso. Essa foi a nossa aula número 4 da administração, onde nós falamos um pouco sobre esse tiozinho aqui chamado Henry Fayol, que foi um dos grandes responsáveis pela administração ser e ter a proporção que tem hoje em dia. Pessoal, eu espero de coração mesmo, galera, mas assim, que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado dessa aula. Galera, se alguém não tiver entendido, se alguém teve alguma dúvida, olha só, o meu avô ele trabalhava disso, olha só, Manuela, que legal, hein? Então, eu espero que todo mundo tenha entendido, tá bom, gente? Mas qualquer coisa, vocês sabem, eu estou à disposição de todos vocês aqui na escola, tá bom, gente? Quem precisar, quem tiver meu WhatsApp, pode me procurar no WhatsApp, tem o telefone aqui da escola, pode ligar aqui e pedir para me chamar, que eu estou aqui todos os dias à tarde, tá bom?
Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Deixa eu ver quem participou aqui da live hoje. A Manuela, ó, Manuela, um abraço para você, tá? Ó, Sara e Paola, um abraço. Deixa eu ver quem mais. Agnaldo, Patrícia, a Jennifer e a Stephanie, né? Se eu não me engano. Um abraço para vocês, meninas. Rianzinho. Bom, como tem um monte de aluno chamado Rian aqui na escola, eu não sei quem é esse Rianzinho. Mas, bom, só eu tenho 3 alunos chamados Rian. Rian, um abraço, meu querido. Júlia, um abraço, Júlia, saudade de você. A Laura, um abraço, Laura. Deixa eu ver quem mais. Robson, boa tarde, Robson. Um abraço para você, meu queridão. Vitor Salles, um abraço, meu querido. Irmãos, Maria Vitória, né? Irmãos Gamer, um abraço, Maria Vitória. Quem mais? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. A Kailane, abraço para você, Kailane. Saudade de você também. Bom, e essa foi a galera que esteve comigo nessa live de hoje. O Pedro Lucas. Fala, Pedro. Agora que você vai entrar, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pessoal, abraço para vocês. Tô finalizando essa live e lembrando, daqui a pouco, tá? Essa live, ela vai ficar como aula gravada lá no nosso canal. Demora um pouquinho para entrar, mas vai entrar lá. E quando entrar, eu vou colocar a descrição. Na descrição vai estar todo o texto dos slides, tá bom? Para quem quiser. E eu vou colocar lá o link das perguntas, beleza? Eu vou colocar lá 5 perguntinhas sobre a aula de hoje, certo? Galera, um abraço a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus, beleza? Tô com saudade de todo mundo e espero que todos fiquem bem.